Meus irmãos, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Eu sou membro da Igreja Batista Monte Hermon, filho do pastor Guimarães e da irmã Dilma Coutinho, da União Feminina. Em nome de quem eu trago um abraço para essa igreja. E queria convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 45. Nós vamos ler os versos de 4 a 8 nessa noite. Gênesis 45, nós vamos ler os versos de 4 a 8. Gênesis 45, versos de 4 a 8. A mensagem dessa noite tem como título Abraçando a vocação, cumprindo o propósito. Abraçando a vocação, cumprindo o propósito. E é esse tema que nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Gênesis 45, de 4 a 8, diz assim a palavra de Deus. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. E então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me enviado para cá, me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Amém? Vamos orar novamente? Pai amado, obrigado, Senhor, pelo dia, cuidado e proteção. Obrigado, Pai, porque hoje nós podemos nos inspirar na vida de José, para descobrirmos, ó Pai, a nossa vocação e cumprirmos os propósitos. Nos abençoa nessa noite, abre o nosso coração, abre nossa mente, para que possamos entender o que o Senhor quer de nós e fazer o que Tu esperas de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu acho que vocês conhecem a história. José, filho de Jacó, ele era um filho muito querido, e por causa disso, seus irmãos desenvolveram inveja acerca dele. Bolaram um plano, então, e o venderam como escravo. José foi parar na casa de Potifar, um servo egípcio, do qual ele, José, ficou responsável por toda a casa daquele grande servo, rico servo do Egito. A mulher de Potifar começa a dar em cima de José, implorando a José para que dormisse com ela. José rejeita, então, essa mulher de Potifar, e por isso ela arma uma armadilha para ele. E José, então, é lançado na prisão. Na prisão, ele encontra 2 personagens, 2 súditos do rei. E esses 2 súditos têm um sonho. José, então, faz o quê? Ele interpreta o sonho dos dois súditos do rei, e um desses súditos não morre, mas volta ao palácio do rei. E José, então, ele fica na prisão até a noite que o rei, o faraó, teve um sonho. E quando o faraó tem um sonho, ele junta toda a sua corte egípcia e pergunta para aqueles reunidos ali se eles seriam capazes de interpretar o sonho do faraó. Nenhum deles é capaz, então, e um súdito do rei, o mesmo que teve o sonho interpretado por José, lembra de José, então, e pede ao faraó para que busque José na prisão. José vai, então, para a frente do rei, interpreta o sonho de faraó, e então, o faraó faz de José o segundo no lugar, no comando, em toda a corte egípcia. Passa-se um tempo, e José, coordenando, então, essa grande nação, que era o povo egípcio, ele recebe, uma vez, os seus irmãos. Seus irmãos não o reconhecem, mas José reconhece os seus irmãos. E ele faz 4 testes para saber se os seus irmãos tinham mudado ou se os seus irmãos permaneciam da mesma forma como eram quando ele foi vendido 22 anos atrás. José, depois desses 4 testes, ao perceberem que os seus irmãos tinham mudado, ele resolve então se manifestar. E quando José se manifesta para os seus irmãos, ele diz essas palavras aqui do verso 4. E eu quero pensar nessa noite com vocês, meus amados irmãos, de que o que José faz aqui é um alerta para nós, é um chamado para nós, é um ensino para nós, de como podemos abraçar nossa vocação e como podemos cumprir os propósitos de Deus. Amém? Eu quero pensar com os irmãos, então, em 4 pontos durante esse período aqui da pregação e durante a leitura desse texto. Vamos começar de novo? Aí, por favor, acompanha comigo no verso 4. Diz assim a palavra do Senhor no verso 4. E José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram e ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que
que vocês venderam para o Egito. O primeiro ponto que eu gostaria de mencionar com os irmãos essa noite é que, para abraçar a vocação e para cumprir o propósito, é necessário saber quem você é. Para abraçar a vocação, para cumprir o propósito, é necessário saber quem você é. José se mostra para os seus irmãos da seguinte forma. Ele diz, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Eu sou José. Uma apresentação tão simples, né? Mas nesse contexto aqui, tinha muito mais significado do que o mero nome de José. Porque José, quando se aproximou, quando se apresentou aos seus irmãos, ele não estava apenas dizendo que o nome dele era José. Repare, ele estava provavelmente trajado de egípcio, usando a maquiagem de um egípcio, com a postura de um egípcio, usando todos os adereços de um egípcio e falando em egípcio. Se você voltar um pouquinho aí em Gênesis 42, você vai ver que ele falava por meio de um intérprete. Ele sabia a língua dos irmãos deles, mas estava falando egípcio. E de repente, quando ele se apresenta, eu sou José, ele deixa de falar em egípcio para falar em hebraico, para falar na língua que os irmãos dele entendiam. Ou seja, quando José se apresenta como José, ele não está simplesmente dizendo o nome dele, mas ele está dizendo muito mais que isso. Ele está dizendo quem ele é. Ele está dizendo para os irmãos dele que 22 anos se passaram, mas ele é o mesmo José. 22 anos depois, ele é o mesmo José, o mesmo que tinha sido vendido aos 17 anos. Repare, a postura de José, o seu poder, a sua riqueza, a sua influência, não tinham alterado quem ele era. Ele era o mesmo de 17 anos. Ele era o mesmo de 22 anos atrás. Agora com 39, ele é o mesmo. O lugar não tinha mudado quem José era. Ele cresceu com seu pai, ele foi um grande servo na casa de Potifar, ele desceu à prisão, ficou preso, ele foi ao palácio, ficou rico, mas independentemente de onde ele estava, José foi sempre o quê? Sempre o mesmo. A identidade de José não dependia do lugar onde ele estava, mas sim de quem ele era. Conta-se uma história de que o presidente de uma grande empresa, ele tinha reunião com os seus funcionários uma vez por semana. E numa dessas reuniões, um dos seus funcionários chegou antes e pensou o seguinte, eu vou sentar na cadeira do presidente da empresa, vou sentar na cadeira do chefe. E quando eu sentar na cadeira do chefe, todo mundo chegar para a reunião, eles vão me procurar. Porque todo mundo é acostumado a respeitar aquela cadeira. E se eu estiver sentado nela, todo mundo vai me respeitar também. Mas quando a reunião começou, aquele funcionário então estava sentado naquela cadeira. O presidente da empresa entrou pela porta, olhou para o funcionário, viu que o funcionário estava sentado na cadeira dele. Ele poderia ter mandado o funcionário levantar e ir para outro lugar, mas ele simplesmente sentou em um lugar qualquer. Quando a reunião começou, as pessoas não mais procuraram a cadeira do presidente da empresa, mas olharam para onde o presidente estava sentado. Acabou a reunião e o funcionário chegou para o presidente da empresa e falou assim, eu sentei na sua cadeira, mas mesmo assim as pessoas não me procuraram durante a reunião. E o presidente respondeu, independente de onde eu estou sentado, eu continuo sendo o presidente da empresa. O lugar não muda quem eu sou. O lugar não muda a minha identidade. O lugar só deixa ainda mais claro quem eu sou. Independentemente do lugar, José era o mesmo. Você nessa noite, meu irmão, minha irmãzinha, onde é que você está? Você está na faculdade? Você está no trabalho? Você tem uma empresa sua? Você é um funcionário público? Você se assenta entre os poderosos? Você se assenta entre os humildes? Você está entre os intelectuais ou entre os incautos? O lugar não muda quem você é. A sua identidade não muda de lugar. O lugar não muda quem você é. Para abraçar, então, a nossa vocação, para cumprirmos nossos propósitos, precisamos saber quem somos e que o lugar não muda quem nós somos. O verso 5 diz o seguinte, agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês.
Além de saber quem você precisa, para abraçar a sua vocação, para cumprir o seu propósito, você precisa saber quem Deus é. E José foi escolhido por Deus, diz o verso 5, para preservar a vida. José percebeu que quem estava governando a sua vida, nos tempos bons e nos tempos ruins, não eram homens. Homens governam, mas quem domina é Deus. Quem estava dirigindo a vida de José não eram homens, era o próprio Deus. E esse mesmo Deus, ele cumpriu os seus propósitos de preservação da vida através de José. Os meus sogros, meus irmãos, são pastor Pedro e dona Cida. Eles são os coordenadores da Cristolândia aqui no DF Goiás. E nessas andanças com os meus sogros aí por missões nacionais, nessa aventura que é missões nacionais, uma vez nós nos deparamos com o pastor Milton Monte. Pastor Milton Monte, ele é um dos principais parceiros de missões nacionais, e um dos papéis dele é encontrar outras parcerias para missões nacionais. E certo dia o pastor Milton Monte estava contando de um projeto que nós temos na Junta de Missões lá na Amazônia, chamado Novo Sorriso da Amazônia. É um projeto que ajuda 30 mil crianças na Amazônia com tratamento odontológico. E o pastor Milton Monte, então, cumprindo o seu papel, ele vai buscar novas parcerias para missões nacionais para ajudar esse projeto Novo Sorriso da Amazônia. Esse projeto, antes dele começar, a Amazônia tinha uma média de 6 dentes cariados por criança. E após o projeto, essa média caiu para 2 dentes cariados por criança. E o projeto só não zera, porque às vezes chega uma criança lá, mas não tem um responsável para assinar. E aí, sem a assinatura do responsável, nossos irmãos dentistas não conseguem atender aquela criança. Mas o pastor Milton Monte, então, encontrou um grande instituto odontológico, tá? E foi, então, ter uma conversa com ele, catou a doutora Germana, catou o doutor André, para ir conversar, então, com o chefe, com o líder desse grande instituto odontológico. E aquele líder falou o seguinte: olha, eu gostei do projeto, tá bom? Vocês compram o material dos nossos dentistas, pagam a passagem deles, pagam o hotel, e eles vão atender 12 crianças por dia. E aí o pastor Milton Monte abriu um sorrisinho assim, né, de lado. E a doutora Germana e o doutor André disseram para aquele líder que não era assim que funcionava, não. Que o dentista tem que pagar a passagem do bolso, tá? Que ele não ia ficar em hotel, ele ia dormir no barco, né? No barco tem colchonete, no barco tem rede, mas ele ia dormir no barco. E que eles também não iam atender 12 crianças por dia, iam atender enquanto tiver fila. E a pergunta do líder daquele instituto foi a seguinte: e tem quem aceite? E pastor Milton Monte respondeu que sim, tem quem aceite. Tem quem entenda que quando está indo para lá, não está devolvendo nada. Está só agradecendo o que já recebeu. Aquele instituto odontológico nunca apoiou missões nacionais, mas o projeto nunca parou. Sabe o que isso significa? E essa é a lição desse texto 5, é que Deus sempre cumpre os propósitos dele, independente de nós. Independente do meu não, independente do seu não, Deus não precisa de nós. Ele sempre cumpre os propósitos dele. O nosso sim é um privilégio para nós, mas o nosso não altera os planos de Deus. E no verso 5, agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Certamente os irmãos de José ficaram perplexos quando José se revelou. Mas mais do que isso, eles estavam revivendo 22 anos antes, quando eles venderam seu irmão como escravo. Eles tinham achado que tinham posto interrupção ao destino de José, que eles tinham enterrado o destino de José. E o que José diz com esse verso 5 é que o mundo não gira em torno deles. O mundo não gira em torno dos irmãos de José. Vocês acham meus irmãos, que o pecado de vocês me mandou para cá para o Egito? Vocês acham que a inveja de vocês me mandou para cá para o Egito? Vocês acham que a ganância de vocês me mandou para cá para o Egito? Vocês acham que foi a vontade de vocês que mandou para cá para o Egito? Coisa nenhuma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo não gira em torno de vocês. Deus transformou o mal de vocês em bem, para que eu estivesse aqui hoje,
para a preservação da vida, para que eu cumprisse os propósitos dele. Vocês acham que decidem alguma coisa? Vocês não decidem nada. Vocês não decidem nem a vida de vocês. Aliás, diz o final do texto, né? Deus me enviou adiante de vocês. Ou seja, vocês não decidem nada, nem a vida de vocês decidem. Vocês vão vir para cá também para o Egito, tá? As mulheres de vocês vão vir para cá, os filhos de vocês vão vir para cá, a riqueza de vocês vão vir para cá, o gado de vocês vai vir para cá, até nosso pai Jacó vai vir para cá também. Vocês também vão vir para cá. Eu só vim primeiro. Eu só vim adiante de vocês. Ou seja, quando os irmãos de José fizeram seu pecado, eles não estavam sendo nada mais, nada menos do que ferramentas nas mãos de Deus. Deus sempre cumpre os propósitos dele, independentemente de mim, independentemente de você. Os propósitos que Deus cumpre através de mim e de você podem ser propósitos de vida, como ele cumpriu nas mãos de José, ou podem também ser propósitos de morte. Nós podemos, então, participar dos planos de Deus para a vida ou para a morte, mas sempre participamos, porque Deus não precisa de nós. Deus não depende de nós. Deus cumpre sempre os propósitos dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, foi Deus que te trouxe aqui essa noite. Foi Ele que te trouxe aqui essa noite. Por quê? Não sei. Tá? Você que está vendo o vídeo, Deus te trouxe aqui essa noite, você está vendo esse vídeo porque Ele quis. Por propósitos que eu não entendo, talvez você também não entenda. Mas a nossa vida está sendo governada por Deus. E Deus cumpre os propósitos dEle, independentemente de nós. Deus está dirigindo a nossa vida. Deus está dirigindo a minha vida, meu irmão. Deus está dirigindo a sua vida, meu irmão. Estejamos nós cientes disso ou não. Os propósitos de Deus sempre são cumpridos. Mas o texto não acaba aí. O texto não acaba aí. Para abraçar o propósito e cumprir a vocação, nós precisamos saber quem somos, precisamos saber quem Deus é, nós precisamos saber também que o propósito é maior do que nós. Versos 6 e 7, acompanhe comigo a leitura, por favor. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei se você percebeu, mas o que está em jogo aqui é muito mais do que a mera existência da família de Jacó. Alguns capítulos atrás, você vai ler a história de Abraão, e Deus faz uma promessa a Abraão. Ele diz: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. A promessa que Deus fez a Abraão é que de Abraão sairia uma grande nação. E a nação judaica, a linhagem messiânica, deriva diretamente da família de Jacó. Se a família de Jacó morre durante esses 7 anos de fome no Egito, a linhagem messiânica é extinta. E sem a linhagem, Jesus não viria. E sem Jesus, nós não estaríamos salvos. O que eu quero que você entenda é que o que está em jogo aqui é muito mais do que apenas a família de José. É a própria existência, a linhagem de Jesus Cristo. Portanto, em 7 anos de fome, a promessa de Deus a Abraão fica o quê? Fica em xeque. A linhagem messiânica também fica em xeque. Se a família de José não tivesse ido para o Egito para comprar comida, provavelmente eles seriam misturados com outras famílias, com outros povos, e eles teriam deixado de ser, então, um povo distinto, um povo separado. Deus precisou, então, colocá-los num lugar onde eles pudessem crescer. E ele, então, usou o Egito, usou a nação do Egito para isso. E sabe por que eu gosto desse texto? Especialmente os versos 6 e 7. Porque no verso anterior, José disse para os irmãos que o mundo não gira em torno deles. E nos versos 6 e 7, José está dizendo que o mundo também não gira em torno dele mesmo, José. O que ele está dizendo é que tudo que ele fez não é para ele. Que tem coisa da vida dele que vai muito além do que ele deseja, do que ele gosta, do que ele gostaria. O que ele está fazendo, o propósito que ele está cumprindo é muito maior do que a vida dele. O mundo não gira em torno dos irmãos de José e o mundo também não gira em torno do próprio José.
O foco da história de José não é José. O foco da história de José é o propósito de Deus, de por meio de José, salvar a linhagem messiânica, salvar a linhagem pela qual Jesus viria. O foco da história de José não é José. O propósito de José foi muito maior do que a vida dele. Ele não ambicionava ser governador do Egito, mas ele foi, para que a linhagem messiânica fosse preservada. O que você deseja dessa vida, meu irmão? O que você ambiciona nessa vida? Você quer ser rico? Você quer ser poderoso? Você quer ser influente? Você quer um relacionamento? Você quer se formar? Quer passar no concurso? Quer abrir sua empresa? Para quê? Qual o objetivo? Que propósitos você quer cumprir? Porque se for tudo para você, se for tudo para você e para sua família, o foco da tua vida ainda está sendo você próprio. Para abraçar a vocação, para cumprir o propósito, o foco da nossa vida não pode ser nós mesmos. Você é universitário? Teu propósito é maior que isso. Você é servidor público? Teu propósito é maior que isso. Você é dona de casa? Cuida da família, não deixa faltar nada? Teu propósito é maior do que esse. Você é um executivo, executiva? Traz grandes resultados para a sua organização? Teu propósito é maior do que esse. Você é um entregador de iFood, um motorista de Uber? Você encontra muito mais gente do que muitos missionários, sabia disso? O teu propósito é maior do que esse. José entendeu que a vida dele não era para ser vivida para ele próprio. A vida dele tinha uma importância muito maior, porque o foco da vida dele não era ele. O foco da vida dele eram os propósitos de Deus. Mas o texto não acaba aí. Nós temos ainda o verso 8, que diz o seguinte: assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Nesse texto aqui, José não está se gabando. Ele está, na verdade, se gabando de Deus, não dele próprio. O que ele está dizendo é que toda a posição que ele tinha, toda a influência que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, as habitações que ele tinha, o palácio onde ele morava, nada disso tinha sido conquistado por mérito próprio. Na verdade, tudo veio de quem? Tudo veio de Deus. José entendeu que a posição dele não vinha do mérito dele, mas entendeu que a posição dele vinha o quê? Vinha da graça de Deus. Ele virou governador não porque ele era muito inteligente, porque ele sabia interpretações. Ele virou um governador não porque ele era um excelente administrador, um homem muito sábio. Ele entendeu que ele virou governador para cumprir os propósitos de Deus. Deus te deu dons e habilidades, meu irmão, minha irmã. Deus te deu dons e habilidades. Algumas matérias, alguns assuntos que você tem mais facilidade. Algumas questões onde você domina muito rápido. E os seus dons e suas habilidades não vieram por mérito próprio. Você pode ter estudado, você pode ter se desenvolvido, você pode ter cursado um curso superior, mestrado, doutorado, você pode ter feito vários cursos ao longo da sua vida, mas os seus dons e as suas habilidades foram dadas por Deus. E Deus faz alguma coisa por acaso? Se Deus não faz alguma coisa por acaso, e Ele te deu esses dons, Ele te deu essas habilidades, é porque Deus quer alguma coisa com isso. Os seus dons, as suas habilidades, eles devem ser colocados à disposição de Deus para cumprir os propósitos dele. Qualquer dom que você tenha, qualquer habilidade que você tenha, qualquer sucesso que você tenha, não foram dados para você pelo seu próprio mérito, pela sua própria sabedoria. Eles foram te concedidos por Deus para que você use seus dons, suas habilidades, seu sucesso, sua influência para a glória de Deus. Eu quero que você entenda que José não foi profeta. José não foi um pastor. José não era um missionário. Ele era simplesmente um governador. Ou seja, quem dá glória a Deus
não é apenas quem é pastor, missionário ou evangelista. Quem é pastor, missionário, evangelista, dá glória a Deus. Mas se você é contador, sociólogo, geógrafo, atendente, recepcionista, motorista, independentemente da sua profissão, independente do curso que você esteja fazendo, independente da universidade que você esteja cursando, você também precisa dar glória a Deus. Por meio da vida de José, por meio da posição dele de governador, Deus preservou a linhagem messiânica. Ele permitiu que a família de José não passasse fome. Ele permitiu que a nação do Egito não passasse fome. Ele permitiu que as nações em volta do Egito não passassem fome. Imagina se Deus te usasse para livrar o mundo da fome, assim como Deus usou José. Talvez Ele não te use para preservar a fome, mas Ele pode te usar para outra coisa. Ele pode usar para outra coisa, a sua profissão, onde você está, seus dons, suas habilidades, teu sucesso, tua influência, tudo para a glória de Deus. Portanto, a glória não pode ser nossa, meus amados irmãos. A glória precisa ser de Deus. Para que nós possamos abraçar a vocação e cumprir o propósito, precisamos lembrar dessas 4 coisas. Primeiro, saber quem nós somos e que o lugar onde estamos não muda quem nós somos. 2, saber quem Deus é. Deus sempre cumpre os propósitos dele, independentemente da nossa resposta. 3, precisamos saber que o propósito é maior que a nossa própria vida. Que o foco da nossa vida não pode ser nós mesmos, tem que ser Deus. E 4, tudo o que temos, tudo o que somos, dons, habilidades, sucesso, influência, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Se nós seguirmos esses 4 pontos, nossa vida vai ter um significado maior do que nós mesmos. As ações de José ecoaram por toda a eternidade. E nossas ações, ao darmos glória a Deus com tudo que temos, tudo que somos, também vão ecoar para a eternidade, porque elas vão ecoar para a glória de Deus. Amém?